Olá, o meu nome é Roberta Bagatoli, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter e hoje eu estou aqui para apresentar o meu plano de aula para o estágio supervisionado do ensino médio. Só para esclarecer, a Universidade Uninter, ela disponibilizou essa modalidade do estágio online devido à pandemia ocasionada pela Covid-19, né? Então, como todo mundo já sabe, as aulas estão suspensas na modalidade presencial e para aqueles alunos que estão em fase de conclusão de curso, pela impossibilidade da gente fazer o estágio presencialmente, então, a universidade desenvolveu essa modalidade. E hoje, então, estou aqui para apresentar o meu plano de aula. Bom, o meu plano de aula foi desenvolvido para o curso de Magistério com habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais, a área de conhecimento Linguagens, componente curricular Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Alfabetização e Letramento e o conteúdo Língua Portuguesa. As competências abordadas aqui serão a relação entre a fala e a escrita, a compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos e a compreensão de textos orais. Já os objetivos desse plano de aula são os seguintes: identificar diferentes formas de linguagens, reconhecer os conceitos de alfabetização e letramento e demonstrar uma proposta de atividade lúdica voltada ao desenvolvimento da linguagem. Bom, para começar os nossos estudos, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a linguagem. O que é linguagem? É qualquer meio utilizado para transmitir uma ideia, né? E se tratando de linguagem, a gente sempre pensa na linguagem escrita e na linguagem falada, né? Porém, se a gente pensa que qualquer meio de transmitir uma ideia é uma forma de linguagem, então a gente tem que pensar que existe um leque, né, uma gama de outras formas de linguagem, ou seja, uma música, uma imagem, uma fotografia, uma placa de trânsito, um símbolo, tudo isso pode ser chamado de linguagem, né? E a ciência que estuda isso tudo é denominada linguística. Segundo Vale, de modo geral, podemos afirmar que a linguagem é a forma que usamos para comunicar nossas ideias e, justamente por isso, ela pode se manifestar de muitas formas. Afinal, podemos nos comunicar de várias maneiras, por meio da linguagem oral, da linguagem não verbal, aquela que se baseia em imagens e símbolos gráficos, não necessariamente letras, da linguagem escrita e ainda por meio da linguagem musical, entre outras. Bom, a criança quando chega na escola, ela já tem o domínio da linguagem, né? Ou seja, ela se comunica com o meio de alguma forma. O nível dessa comunicação vai se dar, em consequência, às vivências dessa criança, né? Em se tratando de uma criança que está em fase de alfabetização e letramento, a gente pressupõe que ela já tem o domínio da língua. E esse é o grande desafio do professor alfabetizador. Segundo Gomes, o nosso aluno chega à escola com a língua materna adquirida na variedade da sua comunidade. A nós, cabe então oferecer à criança a conquista da língua padrão, principalmente na modalidade escrita, e levá-la a pensar sobre a linguagem que já conhece, para poder compreendê-la e utilizá-la adequadamente nos variados contextos sociais. Bom, seguindo, a gente tem aí duas palavrinhas, né, ou dois conceitos que são muito recorrentes na prática pedagógica da gente incluir o indivíduo aí nesse universo letrado, né? Que é a alfabetização e o letramento. Até aqui no nosso vídeo, que é tão curtinho, a gente já citou e já falou inúmeras vezes sobre essas duas palavrinhas. Então, a seguir eu vou apresentar para vocês duas definições, né?
de dois autores diferentes a respeito dessas palavrinhas que permeiam tanto esse universo pedagógico. A alfabetização, segundo Bueno, refere-se à ação de alfabetizar o ensino da leitura e da escrita. Já o letramento envolve um algo a mais. Segundo Soares, citado por Vale, letramento é uma tradução para a língua portuguesa da palavra inglesa literacy, que é definida como a condição de ser letrado. Mesmo sem haver um conceito registrado no dicionário, convencionou-se nos meios educacionais que letramento significa estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Então, a gente viu aí anteriormente o conceito, né, as definições dessas duas palavrinhas que são tão importantes para nós, né, professores alfabetizadores, né, e a gente pode concluir aí como elas são aliadas. Podem ser trabalhadas de formas separadas, mas que indiscutivelmente, né, elas se completam e se fortalecem. Ainda segundo Soares, citado por Vale, podemos afirmar que o conceito de alfabetização está contido no de letramento, o que equivale a dizer que letrar é alfabetizar com sentido e que o letramento é, de certa forma, o contrário do analfabetismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de alfabetização e de letramento, né? Ou seja, a forma, né? O procedimento, a técnica pelo qual a gente consegue integrar essa criança no universo letrado, né? Basicamente existem dois métodos, que é o analítico e o sintético, e que a combinação dos dois a gente pode denominar como misto. Segundo Vale, métodos sintéticos são aqueles em que a alfabetização parte das menores unidades da língua, letras, fonemas e sílabas, para as maiores, palavras e frases. Já o método analítico inicia o processo de alfabetização por uma palavra, uma frase ou uma história que apresenta uma palavra-chave, o que desencadeará o estudo das letras e dos sons que compõem a palavra escolhida. A técnica ou as técnicas que o professor alfabetizador vai fazer uso, né, nesse processo de alfabetização e de letramento, vai se dar pelos objetivos que ele tem, né, e do nível de desenvolvimento dos seus alunos, da sua turma, né? Não significa que ele deva usar apenas um método ou todos os métodos juntos. Eu creio que a alternância, né, e a associação dos métodos, eles são fatores positivos para o sucesso desse processo de alfabetização e letramento. Bom, e agora eu gostaria de apresentar para vocês uma atividade, né? É uma história contada através de fantoches e com palavras, e depois uma atividadezinha escrita, tá? A historinha que eu selecionei aqui é uma historinha bem curtinha, chamada O Gato e o Rato, de autor desconhecido, peguei na internet, né? Logicamente que se vocês trabalharem em sala de aula, pode ser uma história mais longa, as palavras podem ser um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais fáceis, dependendo do nível de desenvolvimento da turma, tá? Então, a historinha começa assim: O Gato e o Rato. Vejam só que coisa curiosa. O rato morre de medo do gato. E o gato adora comer o rato. Os dois viviam se bicando e se esbarrando lá na fazendinha onde eles moravam. Certo dia, apareceu uma fadinha e viu aquela brigalhada toda. Se brigavam, corriam um do outro, e a fadinha não gostou nada daquilo e disse para eles assim: "Ô, gente, por que vocês brigam tanto? Ô, ratinho, por que você tem medo do gato? Ô, gato, por que você quer comer tanto rato? Vocês são tão parecidos." E o gato e o rato discordaram.
Não, nós não somos nada parecidos. Aí a fadinha disse: como que não? Olha só, até no nome vocês são parecidos. O gato se escreve assim, G-A-T-O. E se eu mudar apenas uma letrinha, o gato se transforma em rato, R-A-T-O. Assim, o gatinho e o ratinho viram que não são tão diferentes assim e começaram a ficar amiguinhos. Assim, a fada foi embora, feliz da vida, porque tinha feito uma boa ação, e o gatinho e o ratinho acabaram virando amiguinhos. Depois de contar a historinha e de apresentar as palavras, então, para as crianças, eu iria propor uma atividade escrita. A atividade seria nesse formato que eu estou aí apresentando para vocês. Então, eu pediria para as crianças que reproduzissem, que escrevessem as 3 palavrinhas que a gente estudou durante a historinha. Utilizaria as mesmas imagens que eu utilizei na contação de história e as lacunas para que eles escrevessem. Chegamos então ao final do vídeo. Para você que assistiu até o fim, o meu muito obrigada. Se puder, curta e comente, que ajudará muito na repercussão do trabalho. Obrigada!